A Fundação Casa da Cultura de Marabá realiza estudos na área da Serra das Andorinhas desde o final da década de 1970. Atualmente, seus pesquisadores e colaboradores têm se dedicado a uma revisitação das áreas já pesquisadas em décadas anteriores, por considerar que a tecnologia dos dias atuais ajudará na ampliação do conhecimento sobre cada etapa já estudada. O grupo de pesquisa Arqueologia, Sociedade e Natureza é composto por profissionais da Fundação Casa da Cultura de Marabá e pesquisadores colaboradores, que formam uma equipe multidisciplinar de doutores, mestres e alunos, que desenvolve estudos com foco no Parque Estadual da Serra dos Martírios ou Andorinhas, conhecido como PESAM, e ainda na área de proteção araguaia, ambos localizados no município de São Geraldo do Araguaia, no Pará. Recentemente, a equipe esteve na Ilha dos Martírios, onde está localizado um dos maiores sítios arqueológicos de arte rupestre a céu aberto do mundo, a fim de confrontar os dados coletados anteriormente sobre a arte rupestre ali existente. Então que nós estamos aqui na Ilha dos Martírios, um local conhecido desde o século XVIII pelo naturalista francês Henri Coudreau, que passou aqui. Depois, mais tarde, já no século XIX, pelos bandeirantes, né? Ilha dos Martírios, porque aqui tem algumas gravuras no lajedo que remete ao martírio de Cristo, né? Algumas figuras geométricas que remetem ao martírio de Cristo. E os bandeirantes pensavam que aqui era um local que existia muito ouro, por conta da grande quantidade de mica, e essa mica refletia e sinalizava a questão do ouro, se pensava que era ouro. Então é um local onde já a Casa de Cultura já tem documentado mais de 3.000 gravuras rupestres aqui na Ilha dos Martírios, e é um local de beleza cênica e de importância arqueológica, eu digo nacional até internacional, né? É um dos entraves muito importantes para a construção da hidrelétrica de Santa Isabel. E é um local ainda pouco estudado, só tem feito alguns decalques dessas gravuras rupestres, mas um estudo sistemático, uma contextualização, ainda que tem que se fazer um estudo arqueológico mais apurado e uma relação com as cavidades aqui do outro lado, na Serra das Andorinhas, já no lado do Pará, onde nós pretendemos fazer essas escavações mais sistemáticas, mais controladas, para tentar fazer uma relação da ocupação da Serra das Andorinhas e dessa população que fez todos esses estudos aqui nessas rochas, né? A equipe também esteve na Caverna Araguaia, uma das primeiras a ser encontrada na região, ainda na década de 1980, pela Fundação Casa da Cultura de Marabá. Na ocasião, foram observados a fauna cavernícola, os espeleotemas e as rochas que fazem daquele local uma fonte inesgotável de pesquisa. Nós estamos aqui na Caverna Araguaia. A Caverna Araguaia é um dos atrativos do Parque Estadual Serra dos Martírios e da Aparaguaia, e é cerca de 600 cavernas que nós temos aqui. A maioria das cavernas são abrigos, são cavernas pequenas. Essa daqui já deve ter cerca de 30 a 40 metros, então ela já é uma caverna para a região considerada de médio porte, porque a maioria são cavernas pequenas, igual a Gruta dos Morcegos que nós vimos lá, um abrigo, né? Então essa caverna aqui ela já é bem interessante, que ela já tem uma área fótica, você já consegue perceber uma grande quantidade de morcegos. Aqui a gente tem muitos morcegos da espécie Pyropteryx macrotes, que são morcegos insetívoros, e a presença desses morcegos nos garante um aporte de matéria orgânica e nos garante uma vida nessa caverna. Então essa caverna ela tem muitos insetos, muitos invertebrados que são mantidos por esses morcegos que a gente está vendo aqui. Então essa já passa a ser uma caverna bem interessante do lado da parte da bioespélio, né, da parte da vida aqui, porque ela já consegue manter uma quantidade maior de seres, principalmente invertebrados, e tem um ecossistema todo frágil. Porque se não fosse esses morcegos estar depositando guano aqui, a gente não teria toda essa vida. Então a gente já consegue ver a importância, né, dos morcegos para as cavernas.
E esses são os morcegos cavernícolas, que a gente pode falar, que são morcegos bem comuns nas cavernas que a gente tem no Brasil. Aqui essa caverna ela ainda não teve nenhum estudo mais aprofundado, os estudos foram bem básicos, e agora com a Fundação Casa da Cultura reiniciando, né, fazendo um reinventário das cavernas aqui, fazendo uma revisão, a gente vai ter estudos mais aprofundados, não só de bio, mas também da parte de geologia, da parte de arqueologia. Então está tendo toda uma documentação nova que nós estamos iniciando no parque e na APA também. E a gente acha que esse potencial de cerca de 600 cavidades naturais subterrâneas vai passar de 1000. Porém, são mais abrigos, são mais cavernas pequenas, apesar de a gente ter cavernas grandes aqui, como a caverna Serra das Andorinhas, que tem mais de 1 quilômetro. Então, não olhando muito por essa questão do tamanho da caverna, né, mas olhando pela quantidade, a gente tem um patrimônio espeleológico muito rico, e esse patrimônio espeleológico ele vem sendo redescoberto por essas novas equipes da Fundação Casa da Cultura, e com um apoio muito grande do IDEFLOR, que é o órgão que toma conta, né, que gerencia todas essas duas unidades de conservação, que foram criadas em 1996. Em 2006 nós tivemos o primeiro plano de manejo e agora a gente está reiniciando, né, fazendo um reinventário desse plano de manejo. Bom, aqui a gente está num abrigo chamado Abrigo ou Gruta do Morcego, que é um abrigo sob rocha. Esse abrigo foi formado na mesma unidade geológica que a gente encontrou lá na Ilha dos Martírios, que é a formação Chambioá, que são quartzo moscovita xistos com feldspato. Aqui vocês podem ver essa coloração mais esbranquiçada e essa disposição laminada dela, né? Que é a disposição desse tipo de rocha mesmo, né? Desses moscovita xistos, que originalmente eram depósitos de argila. Com o tempo, né, com o metamorfismo, com a pressão do continente, a faixa araguaia, sobre o crato amazônico, tudo isso aqui foi metamorfizado e aí hoje a gente encontra essa rocha chamada de xisto. A Vila de Santa Cruz está localizada em cima de um sítio arqueológico, sendo este ainda pouco estudado do ponto de vista acadêmico. Sabe-se que o referido sítio é de grande importância antropológica, por apresentar um pacote de terra preta muito espesso. Praticamente toda essa parte daqui da Vila de Santa Cruz está assentada em cima de um sítio arqueológico. Você vê que você anda, você chuta fragmento, né? Então que está sentado em um grande sítio arqueológico. Você vê que o rio está aqui, né? Era uma posição bem privilegiada para essa ocupação, tá? E aqui, como a gente já, o Noé, mais o pessoal lá do Guild, na década de 90, fizeram uma escavação aqui que tem um pacote arqueológico de terra preta, como eu falei, de 1 metro. Então, se tem um pacote de 1 metro, você imagina quantos anos esse pessoal que viveu aqui, eles passaram aqui. Tem estudos que relatam que a cada 10 centímetros de terra preta é X anos para constituir um pacotezinho de 10 centímetros de terra preta. Então, se tem mais de metro de terra preta, você imagina quantos mil anos essa sociedade não viveu. É comum os moradores, em seu cotidiano, encontrarem cerâmicas nas ruas, nos quintais e, com pequenas escavações, terem acesso a vasilhas inteiras, como urnas funerárias. Um rapaz que estava cavando, né, uma fossa, um buraco para fazer uma fossa, e eu estava à beira do barranco, né, do buraco, e aí eu percebi, ao ver um objeto com formato meio arredondado, e eu pensei logo que se tratava de um crânio. Aí eu passei para dentro do buraco e peguei ele, tirei ele inteiro, mas quando eu coloquei ele em cima ele se desintegrou todo e ficou só os pedaços assim, não consegui montar ele todo. Já foi encontrado outros em vários lugares, aqui ali em cima também foi encontrado outro, também, só que essa foi colocada no local e foi aterrado. Vale salientar que a comunidade nativa é sempre integrada em atividades do grupo, que aproveita o conhecimento local dos condutores das embarcações, dos guias nos percursos a serem estudados e fazendo uso das pousadas ali existentes. A Fundação Casa da Cultura de Marabá
continue estudando toda a complexidade do Parque Estadual Serra das Andorinhas, porque, como dizia Guimarães Rosa, o passado também é urgente.